Olá, eu sou a professora Daniele Rodrigues, da disciplina de Língua Portuguesa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, nós vamos relembrar um pouquinho de gêneros já estudados nessa N2 e vamos também dar continuidade às funções da linguagem que nós estudamos na aula anterior, ok? Vamos agora prestar atenção aqui na tela, que nós vamos relembrar esse gênero textual que nós já estudamos. Gênero textual, entrevista. Acompanhe, por favor. Trata-se de um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador, responsável por fazer perguntas, e o entrevistado ou entrevistados, quem responde às perguntas. Veiculado em programas de televisão, jornais, programas de TV na modalidade oral, na escrita, por meio de jornal impresso e revista. Então, aqui nós temos o conceito de entrevistas, né? É aquele programa na TV, na modalidade oral, onde eu tenho uma pessoa que vai entrevistar outras. E na modalidade impresso, eu posso achar ele em revistas, em jornais, posso inclusive ler na internet, né? Online. Ok? Agora nós vamos ver como a entrevista ela é organizada, a estrutura dela. Acompanhe na tela, por favor. Estrutura da entrevista. A primeira parte nós vamos ter a manchete ou título. Essa é uma parte que deverá despertar interesse no interlocutor envolvido, podendo ser uma frase criativa ou uma pergunta interessante. Na segunda parte da estrutura da entrevista, eu vou ter a apresentação. É o momento em que se apresentam os pontos de maior relevância da entrevista, como também se destaca o perfil do entrevistado, sua experiência profissional e seu domínio em relação ao assunto abordado. E na terceira parte da entrevista, eu vou ter as perguntas e respostas. Basicamente, é a entrevista propriamente dita, na qual são retratadas as falas de cada um dos envolvidos. Então, gente, na estrutura, eu vou ter essa organização. Na primeira parte, eu vou ter a manchete ou título. Ela tem que ser bem criativa para despertar a atenção do leitor. Logo abaixo, eu vou apresentar o entrevistado. Tá? Vou dizer qual a profissão dele, qual é o tema da entrevista. E mais abaixo eu vou ter as perguntas e respostas. Lembrando que essas perguntas elas são previamente elaboradas, tá? Eu vou já para a minha entrevista preparado. Então, esse é o gênero textual entrevista. Agora nós vamos ter um modelo de uma entrevista. Vamos prestar atenção aqui na tela. Aqui, ó, nós já temos a imagem do Maurício de Souza com os personagens, criação dele, acredito que a maioria conhece, né? Que é o Cebolinha, a Mônica, o Cascão, a Magali e por aí vai. Já sabemos que a entrevista se trata do Maurício de Souza. Bem no início eu vou ter o título da entrevista, uma frase chamativa. Ó. A infância não está mais curta, diz Maurício de Souza. Esse vai ser o nosso título. Logo abaixo, nós vamos ter a apresentação do entrevistado. Aos 75 anos e 1 bilhão de gibis depois, o maior cartunista do Brasil relembra sua trajetória e revela segredos de sua tão conhecida matéria-prima, Nossas Crianças. Ou seja, aqui ele apresenta o entrevistado e fala um pouquinho dele, né? Essa entrevista foi feita pela revista Isto É. Então, eu não vou ter o nome de uma pessoa aqui, é o nome da revista, tá? Inclusive, é uma revista bem conhecida a nível nacional, né? A revista pergunta o seguinte: quem é o seu leitor? Maurício de Souza responde: tenho 4 faixas. A criança que está aprendendo a ler, a que já está se maravilhando com as letrinhas, os garotos na faixa da turma da Mônica jovem e o adulto que leu a revista na infância e compra para os filhos. Aqui eu tenho um símbolo que indica que ele disse mais coisas, mas como o nosso espaço é reduzido, eu tentei trazer só um pedacinho para vocês compreenderem como a entrevista ela é estruturada. Eu trouxe mais uma pergunta da revista Isto É. Qual a receita para falar com a garotada? Maurício de Souza responde: você não pode ter barreiras. Tem de ver qual é o tamanho da criança para ficar na altura dos olhos e falar diretamente. Como eu tive 10 filhos ao longo de 50 anos,
Falei com 10 tribos diferentes. Eu dialogo com a garotada e vou buscar os assuntos sobre os quais eles conversam. É um laboratório. E ele continuou respondendo, tá? A transcrição das falas aí foram bastante. Essa entrevista ela é bem extensa. Quem tiver, por acaso, interesse de pesquisar, tá nesse site disponível. Vocês podem pesquisar depois. Então, aqui eu tenho a entrevista estruturada. Título, apresentação e perguntas e respostas, ok? Agora, nós vamos para a segunda parte da aula de função de linguagem. Agora aqui comigo. Na aula passada, nós tivemos, aliás, 3 funções da linguagem que nós aprendemos aqui. Foi a função apelativa, a função fática e a função expressiva. Hoje, nós iremos estudar mais 3 funções da linguagem diferentes, tá? A primeira delas é a função informativa. Por favor, observem aqui na tela. Função informativa ou referencial. Tem a função de informar, referenciar ou notificar com o máximo de clareza possível. É dotado de objetividade e a ênfase é no conteúdo. Então, essa função é só de informar. É a função onde eu mais tenho acesso. Em jornais, em revista, em todo lugar, gente, tem função informativa, numa conversa. Eu trouxe um exemplo para vocês aqui de uma imagem. Observem, ó. Epiderme, derme e hipoderme. É uma imagem onde eu tenho uma divisão da pele humana. Ou seja, essa imagem está me dando uma informação. Portanto, na imagem, eu tenho função informativa. Trouxe mais um exemplo para vocês de função informativa. Observem aqui na tela, ó. É uma entrevista. O título da entrevista é Psiquiatra dá dicas para manter a saúde mental em tempos de pandemia. O Glassdoor conversou com o Rodrigo Fonseca Martins Leite, médico psiquiatra e diretor de Relações Institucionais do Instituto de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, sobre como cuidar da solidão, ansiedade e depressão. Coisas que, em tempos de pandemia, elas se tornaram mais afloradas, né? O Glassdoor, no caso, é um entrevistador, é um site, tá? O Glassdoor pergunta o seguinte: como a pandemia global de coronavírus tem afetado e ainda pode afetar a saúde mental das pessoas? O médico responde: no curto prazo, a grande preocupação é que as pessoas que já faziam tratamento psiquiátrico fiquem desassistidas. Existe um risco considerável de desabastecimento tanto no setor público quanto no privado, o que significa que muitos usuários de medicação contínua podem ficar sem seus remédios. Além disso, tenho observado como médico que muitos colegas não estão familiarizados o suficiente com as plataformas digitais para dar assistência virtual aos seus pacientes neste momento de distanciamento social. Isso pode acabar ocasionando a perda do vínculo com essas pessoas, o que também prejudica o tratamento. Essa entrevista aí, ele vai dar dicas de como você pode manter a sua saúde mental, tá? Então, quem quiser acompanhar, tem um site aí embaixo, você pode olhar isso na aula. E a função dessa entrevista é só dar realmente informações. Portanto, aqui predomina a função informativa, ok? Vamos acompanhar no próximo, aqui na tela, a próxima função da linguagem, que é a função metalinguística. Ela é caracterizada pelo uso da metalinguagem, ou seja, a linguagem se refere a ela mesma. Dessa forma, o emissor explica um código utilizando o próprio código. Como assim, né? Parece meio difícil, mas não é, gente. Eu vou usar a linguagem para explicar a linguagem. Por exemplo, se eu fizer uma música, eu vou usar a música explicando como eu faço música. Então, é o código explicando o código. Observe aí na tela essa tirinha que é do Obugio, né, o macaquinho. Ele fala bem assim, ó. Vou fazer uma metalinguagem. Quase, desenhando ali, né? Aí ele vai e nos mostra a tirinha. Pronto. A tirinha que ele mostra no último quadrinho é a tirinha que ele acabou de fazer. Ou seja, ele usou uma tirinha para explicar o processo de fazer a tirinha. Tá vendo como ele usou o código para explicar o código? No próximo slide, vamos ter mais um exemplo disso. Atenção aqui na tela. Também função metalinguística.
eu tenho a palavra dicionário, logo abaixo eu tenho a divisão silábica e está explicando assim, ó, coleção parcial ou completa das unidades lexicais de uma língua, palavras, locuções, afixos e etc. Em geral, dispostos em uma ordem alfabética, com ou sem significação equivalente, assim como sinônimos, antônimos, classe gramatical, etimologia, etc., na mesma ou em outra língua. Essa imagem aqui é a definição do que é dicionário. Eu fui ao dicionário, procurei a definição de dicionário e está aí na tela. Eu usei o código para explicar o código. Compreenderam? Vamos a mais uma função da linguagem. Acompanhe aqui na tela, por favor. É a função poética. Ela é característica das obras literárias, que possui como marca a utilização do sentido conotativo das palavras. Que sentido é esse? É aquele sentido que não é o real, não é o literal. É uma figura de linguagem que eu uso para expressar alguma coisa, para dizer alguma coisa. Nessa função, o emissor preocupa-se de que maneira a mensagem será transmitida, por meio da escolha das palavras, das expressões e das figuras de linguagem, como eu disse anteriormente, né? Olha só, essa função poética, ela vai estar presente nas poesias em geral, tá? Nos textos literários. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma poesia de Mário Quintana. Vamos ler ela? O nome da poesia é Mãe. Mãe, são 3 letras apenas, as desse nome bendito. Também o céu tem 3 letras e nelas cabe o infinito. Para louvar nossa mãe, todo o bem que se disse nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabem os lábios meus, que és o tamanho do céu e és a pena menor que Deus. Vocês viram como o poeta utilizou as palavras para fazer a poesia de maneira não literal aqui, né? Por isso que aqui a função dessa poesia é uma função poética, ok? E relembrando aqui comigo que nós hoje estudamos 3 tipos de função da linguagem. A primeira foi a função informativa, a segunda, função metalinguística e a terceira agora a função poética. Vamos fazer uma atividade para treinar o que nós acabamos de aprender? Acompanhe aqui na tela, por favor. Na questão 1, né? Vamos ler essa entrevista com o humorista Rafael Portugal. Acho que vocês conhecem ele, né? Vamos lá? Você gosta da sua profissão? Você se sente realizado com ela? Ele responde, sim. Sinto-me extremamente realizado por conseguir trabalhar com humor. Como você se sente por fazer as pessoas sorrirem? Ele responde, é a melhor forma de pagamento que existe depois do dinheiro. Ser humorista significa estar sempre feliz? Ele responde, não é bem isso, mas é um modo de ver as coisas. Ver tudo com humor me traz satisfação e isso me deixa feliz. Vocês lembram que lá no começo, quando eu falei de entrevista, eu citei como exemplo, inclusive, da função informativa? Ou seja, a entrevista ela tem a função de informar. Pensando nisso, qual a função da linguagem está presente nesse texto que a gente acabou de ler? Será que é a letra A, função fática, que é aquela função de manter contato? Será que é a função B, a da letra B, função metalinguística, que é explicar o código? Ou a C, função emotiva, que é expressar emoções e sentimentos? Ou a D, função informativa, informar fatos objetivamente? Vamos ver? Função informativa, muito bem, quem disse letra D, né? É uma função de informar fatos sobre uma pessoa, no caso dessa entrevista aí, né? Vamos para a segunda questão? Vamos lá, vamos ler esse poema aí, ó. Leia o poema abaixo e diga qual função da linguagem predomina nele. É um poema, vamos ler? O nome do poema é Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Vocês perceberam como Carlos Drummond de Andrade escreveu uma poesia falando sobre poema?
ele utilizou o código, que no caso é o poema, para falar sobre poema. Ele usou o código para explicar o código. Que tipo de função é essa, gente? É a letra A, função emotiva? Letra B, função informativa? Letra C, função metalinguística? Ou a D, função apelativa? Vamos ver que tipo de função é essa? Muito bem, quem disse letra C, né? A função metalinguística, onde eu uso o código para explicar o código. Ele fez uma poesia sobre como fazer poesia. Muito legal, né? Agora, vamos para uma última questão, para a gente deixar tudo ok sobre o conteúdo de hoje, né? Que são funções da linguagem. Observem aí na tela, questão 3. Leia o poema abaixo e identifique a função da linguagem presente nele. Vamos ler? A vida é o dia de hoje. A vida é o ai que mal soa. A vida é sombra que foge. A vida é nuvem que voa. A vida é um sonho tão leve que se desfaz como a neve. É como o fumo que se esvai. A vida dura um momento, mais leve que o pensamento. A vida leva o vento. A vida é folha que cai. É uma poesia, um poema de João de Deus. Vocês perceberam como esse poeta construiu esse poema usando metáforas sobre a vida? Como a vida ela é passageira, ela passa num piscar de olhos. Vocês perceberam que ele utilizou expressões, palavras, para dizer o que ele queria dizer? Então as palavras foram escolhidas ali com muito cuidado. Que tipo de função de linguagem está presente nesse tipo de poema? Vamos ler lá? Letra A. Será que é a função fática? B. Função referencial? Letra C. Função poética? Letra D. Ou a função metalinguística? Qual que vocês acham? Vamos lá? Função poética, né, gente? Função poética é um texto todinho construído com metáforas. Então, aqui está a função poética. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Ela vai estar disponível na plataforma Eduque e lá também vão estar mais exercícios para vocês treinarem, tá? Eu aguardo vocês na próxima aula. Espero que esteja tudo bem com vocês, se cuidem e até lá.